Muito bem, estou de volta. Este é o vídeo 4 da nossa aula 5. Bem, nós falamos a respeito dos nomes de Deus de forma genérica, os nomes genéricos de Deus e também os nomes específicos, o significado de cada um e a relação do próprio Senhor com o seu povo e do seu povo para com Deus. Agora, deixando o Antigo Testamento, nos reportamos ao Novo Testamento. Então, nomes de Deus no Novo Testamento. Vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, na Segunda Aliança. A Septuaginta, que eu já falei para vocês, que é a tradução do hebraico para o grego, antes de Cristo, foi a primeira tradução bíblica, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. Isso porque havia um clima de desacordo entre os judeus e os gregos. Isto é, os judeus ortodoxos e os judeus de Alexandria, que estavam perdendo a identidade e precisavam mantê-la, os costumes e, enfim, a própria religião. E os judeus, eles sempre foram monoteístas, adoradores de um Deus só. Mas os gregos para os gregos existiam vários deuses, era um panteão, chamado panteão grego, que etimologicamente deriva de pan, todo, e theos, Deus. Quer dizer, vários deuses. Literalmente significando o templo dedicado a todos os deuses. Aristóteles, o filósofo grego, para demonstrar a fragilidade da religião grega, ele afirmou: o homem fez os deuses à sua semelhança e lhes deu seus costumes. Foi o que próprio Aristóteles disse. É devido à Septuaginta que notamos a demonstração de zelo pela religião. E é por meio dela que descobrimos os equivalentes gregos dos nomes usados para Deus no Antigo Testamento, como El, Elohim, Elion e Adonai. Bem, eu dispus para vocês aqui uma breve história da tradução da Bíblia. Então você, ao ver os slides, você poderá dar uma olhadinha desde do hebraico, a Septuaginta, a Vulgata, a Bíblia de Lutero, a Bíblia de William Tyndale, outras traduções, etc. e tal. É um gráfico simples, E a necessidade que todos têm de aprender o hebraico e o grego para conhecer melhor o Antigo e o Novo Testamento e não se deixar levar por muitas traduções. Bem, Theos é o primeiro nome que aparece no Novo Testamento. O nome mais comum utilizado é Theos no Novo Testamento, assim como as palavras hebraicas El no Antigo Testamento, El, Elohim, Eloá, e no Antigo Testamento, e Theos no Novo Testamento, que pode significar também Deus ou deuses. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Theos, e o verbo era Deus, Theos, João 1:1. Outra palavra que aparece para Deus é Kyrios, Senhor. Podemos notar que no Novo Testamento a tradução na Septuaginta de ambas as palavras, Adonai, e do nome impronunciável Yahvé, Javé, foi pela palavra grega Kyrios, Kyrion, Senhor dos senhores. Kyrios é a mesma coisa que Adonai.
e traz a ideia básica da soberania de Deus, da suprema posição do Criador em todo o universo que criou. E mais, tanto o Pai, Deus, como o Filho, Jesus, são chamados também pelo mesmo termo grego, Kyrios. Lá em Apocalipse 11:15 está escrito: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Kyrios e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Filipenses 2:11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, para a glória de Deus, Pater. Filipenses 2:11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo, apóstolo, assim escreve: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor Kyrios, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Pater é uma outra palavra que significa no grego pai. Jesus ensinou a orar, e lá em Mateus 6, capítulo 9, está escrito: portanto, orai vós deste modo: Pater, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. O cristão fala de muitos privilégios, mas acreditamos que o maior deles seria chamar ao nosso Deus, ao nosso grandioso Deus, de Pai, Pai Celestial. Sabe por quê? Os judeus afirmam que Deus jamais teve um filho. Deus jamais teve um filho. Portanto, não reconhecem Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus. O islamismo rejeita a ideia de Deus ser Pai. A grande diferença entre as três grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, e a grande diferença entre as três grandes religiões monoteístas, que torna um privilégio único, é que somente nós, os cristãos, ou seja, o cristianismo, é que mantém um relacionamento de pai para filho com seu Deus. É a única religião monoteísta que mantém esse relacionamento, onde, na expressão de Jesus, ele disse: Abba, Pai, papaizinho. Então nós chamamos Deus de Pai. Então Deus é o nosso Pai. Mais algumas particulares bíblicas, rumando aqui para o final. O nome Jesus vem do hebraico Yoshua, Josué, que significa Yahvé é a salvação. Josué era chamado de Oséia ben Nun, que significa Oséias, filho de Nun. Podemos comprovar pela palavra de Deus, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun, Números 13:8. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usou o nome Iesus para Yoshua. Portanto, Iesus é a forma grega do nome Yehoshua. Depois do cativeiro da Babilônia, o nome Yoshua era conhecido por Yeshua. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Neemias 8:17. Josué era chamado de Yeshua ben Nun. Yeshua é o nome hebraico para Jesus até os dias de hoje em Israel. Isso pode ser comprovado em qualquer exemplar do Novo Testamento em hebraico. Novo Testamento em hebraico. Todos aqueles que estão envolvidos com alguma atividade intelectual devem saber que nome não se deve traduzir, mas sim transliterar, conforme a natureza de cada língua. Por exemplo, os nomes de Eva, David
e outros que em nosso idioma levam a letra V em hebraico, e o V é substituído pelo Y, aparecendo nos textos como Eua, Eva, Eua, e David. A letra beta, o beit, na antiguidade, no grego moderno, é V. Hoje se escreve David para Davi, Eba para Eva, depende muito do contexto aí dos nomes. Isso aí vocês podem apelar para os ministros, né, os mestres, doutores da língua hebraica e da língua grega, da exegese, pois eles sabem muito mais sobre isto. Ainda assim, existem nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não em sua maioria. Por exemplo, o nome de João, Yohanan ou Yehonanan, decomposição de Yo, Yahu, contração de Yavé, Javé, Deus, e Anã, compadecer-se, tendo o sentido de Deus, que Deus teve misericórdia, que Deus se compadeceu em hebraico, Johannes em grego, John em inglês, Jean em francês, Giovanni em italiano, Juan em espanhol, Johannes em alemão, e assim por diante. Isso ocorre com vários nomes. Há nomes que mudam substancialmente de um idioma para o outro. Lázaro em grego é Eleazar em hebraico. Elizabeth é a forma hebraica do nome Isabel. O argumento, portanto, é que o nome deve ser preservado na forma original, em todas as línguas. É contraditório, não havendo assim muito apoio bíblico. Meus prezados alunos, eu tenho aqui uma lista de nomes, e no próximo vídeo eu vou pronunciar para você e dar o significado, embora esteja aqui, tá certo? Até o próximo vídeo, finalizando este vídeo 4 da aula 5, então vamos depois para o vídeo 5 da mesma aula 5. Até lá!